Você já sentiu aquele arrepio que percorre a espinha sem aviso? Aquela sensação de frio que sobe do chão até o topo da cabeça. Como se o ar ao redor fosse mais denso, quase palpável. Talvez seja apenas uma emoção passageira. Ou talvez seja algo que espera por você. Que observa cada passo seu. Existem lugares neste mundo onde o medo não é apenas uma emoção. Ele é uma presença viva, palpável. Algo que você sente antes de ver. O solo parece carregado com o peso de histórias esquecidas. O vento traz sussurros do passado e a escuridão parece ter vida própria, pronta para abraçar os descuidados. Hoje você vai conhecer 5 lugares que desafiam a lógica, a coragem e a própria percepção humana. Lugares onde o sobrenatural e o histórico se entrelaçam. E apenas quem se atreve a entrar compreende a profundidade do que existe ali. Prepare-se. A Ilha das Bonecas. Nos canais enevoados de Xochimilco, no México, existe uma ilha que parece ter sido esquecida pelo tempo. Isla de las Muñecas, a Ilha das Bonecas. À primeira vista, a ilha parece tranquila, cercada por águas calmas e jardins flutuantes. Mas ao se aproximar, o cenário muda. Centenas, talvez milhares de bonecas penduradas nas árvores. Algumas viradas para o chão, outras encarando quem se aproxima. Cabeças sem olhos, braços quebrados, corpos enegrecidos pela chuva e pelo tempo. Roupas desbotadas balançam lentamente, criando um lamento constante, quase humano, que acompanha cada passo. A história começa com Dom Julián Santana Barrera, um homem solitário que se isolou na ilha nos anos 1950. Ele encontrou o corpo de uma menina afogada nas proximidades. Dias depois, viu uma boneca flutuando na água. Movido pela superstição, acreditando que a boneca era o espírito perdido da menina, pendurou-a em uma árvore como oferenda. O gesto simbólico transformou-se em obsessão. Dom Julián passou décadas coletando bonecas velhas, pregando-as em cada árvore, convencido de que os espíritos o observavam. Ele acreditava que cada boneca servia como guardiã da alma da menina, protegendo o local de energias malignas. Visitantes afirmam ouvir risadas infantis ao vento, passos entre as árvores e bonecas que parecem mover-se sozinhas, como se tivessem vida própria. Alguns relatam sentir uma presença que os acompanha, invisível, mas real, mesmo fora da ilha. Dom Julián morreu no mesmo local onde encontrou a menina, mas dizem que sua presença ainda ecoa entre as bonecas. A Ilha das Bonecas não é apenas macabra. É um reflexo da obsessão humana, da superstição e do mistério. Um lugar onde o passado e o sobrenatural se entrelaçam, e a linha entre realidade e fantasia se desfaz. Floresta de Aokigahara. No Japão, existe uma floresta tão densa que a luz do sol mal toca o chão. É a floresta de Aokigahara, conhecida como a Floresta dos Suicídios. Um lugar onde silêncio e sombra se fundem de maneira quase sobrenatural. Ao entrar, você sente algo que desafia a lógica. O silêncio absoluto. Não há canto de pássaros, não há barulho de insetos. O som dos passos é engolido pela vegetação, criando uma sensação de vazio absoluto, de solidão e presença invisível. O solo é magneticamente instável e bússolas perdem o norte. Visitantes que se aventuram sozinhos podem se perder em minutos. A Aokigahara não é apenas densa, é uma entidade viva, carregando uma energia que atrai pessoas em desespero. Desde os anos 1950, centenas de pessoas escolheram a floresta como o último refúgio. Guias locais colocam fitas vermelhas nas árvores para marcar o caminho. Monges budistas realizam orações diárias para apaziguar os espíritos que vagam sem descanso.
Visitantes relatam ouvir vozes que chamam pelo nome, sombras que surgem entre árvores e uma sensação constante de serem seguidos. Alguns afirmam que o tempo se distorce, que segundos e horas se tornam indeterminados, como se a floresta manipulasse a percepção. A Aokigahara não é apenas amaldiçoada. É uma fronteira entre o mundo dos vivos e dos mortos, onde coragem, medo e instinto humano são testados. Alguns que chegam ao centro relatam um peso invisível no peito, como se a floresta estivesse medindo sua alma, decidindo se você merece sair. Pripyat, Ucrânia em 1986. O mundo assistiu a uma das maiores tragédias humanas da história. O acidente nuclear de Chernobyl. No epicentro está Pripyat, uma cidade evacuada em poucas horas, deixando para trás sonhos, brinquedos, roupas, vidas interrompidas. Hoje, Pripyat é uma cidade congelada no tempo, com parques, escolas e casas abandonadas, tudo coberto de poeira e silêncio. O parque de diversões permanece imóvel, com a roda gigante parada, como se observasse o abandono. Salas de aula, carrinhos de bebê, bonecas cobertas de poeira radioativa. Tudo conta uma história de desespero e abandono. Mas o que mais assusta não é a radiação, é a presença do passado, que parece habitar cada corredor. Visitantes relatam passos ecoando, risadas distantes, portas se fechando sozinhas. Alguns dizem que a cidade inteira é um eco vivo do sofrimento humano, lembrando que o verdadeiro terror nem sempre é sobrenatural. Às vezes, é o reflexo da crueldade humana. Há quem sinta uma aura de tristeza congelada, atravessando o peito e permanecendo mesmo fora da cidade. Pripyat não é apenas um lugar abandonado. É um lembrete de que o medo e a dor podem se tornar memórias vivas, impregnadas na própria terra e nas estruturas deixadas para trás. Caverna de Lascaux. No interior da França, sob as colinas de Dordogne, encontra-se a Caverna de Lascaux. Descoberta em 1940 por 4 adolescentes, ela guarda algumas das mais antigas pinturas rupestres do mundo, com cerca de 17 mil anos de história. Mas há algo mais que não se vê imediatamente. As paredes respiram histórias antigas, com bisões, cavalos e símbolos enigmáticos que parecem contar rituais ou visões espirituais. Pesquisadores relatam eco estranho, vertigens e sonhos vívidos após visitas. Alguns chegam a ouvir vozes em línguas desconhecidas ou sentir a sensação de serem observados. O governo fechou a caverna para preservar as obras e proteger visitantes. Mas a sensação de algo ancestral ainda persiste em quem teve acesso. Lascaux não é apenas arte. É uma janela para a mente humana de milhares de anos atrás. Um contato direto com a alma de nossos antepassados. Hospital Billits Heilstätten. A cerca de 50 quilômetros de Berlim, ergue-se um complexo de prédios cobertos por musgo e ferrugem. O Hospital Billits Heilstätten. Construído no século XIX, ele abrigou milhares de pacientes com tuberculose e durante as guerras tornou-se hospital militar. Entre seus pacientes esteve Adolf Hitler, ferido na Primeira Guerra Mundial. Mas após ser abandonado, o local virou cenário de pesadelos modernos. Os longos corredores são tomados pelo silêncio e as paredes rachadas guardam marcas de sofrimento. Visitantes afirmam ouvir sussurros, gritos abafados e passos pesados, como se antigos médicos e pacientes ainda estivessem por lá. Alguns caçadores de fantasmas registraram vozes em gravações e até vultos atravessando os corredores. O ar fica gelado de repente e equipamentos eletrônicos param de funcionar sem explicação. Billits Heilstätten é mais do que um hospital abandonado. É um monumento ao sofrimento humano. Um lugar onde o medo tem cheiro, som
e história. O mundo é feito de camadas. Algumas visíveis, outras escondidas no tempo, na história e no medo. Aqui no Mundo em Camadas, a gente mergulha fundo nessas histórias para revelar o que poucos têm coragem de ver. Então, se você curte explorar o desconhecido, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque o próximo mistério já está sendo desenterrado.